Olá, povo lindo de Deus! Como eu prometi a vocês, nós teríamos umas aulinhas bem pequenininhas, de 10 a 11 minutos cada vídeo, falando sobre esse tema que desperta tanta curiosidade, escatologia consumada. O tema escatologia é muito usado pelos evangélicos, né? Qualquer coisa que acontece, você escuta logo, Cristo está voltando, Jesus está voltando. Ah, isso é prova de que estamos no final dos tempos, estamos no fim do mundo. E isso aí é frase chavão na boca dos evangélicos, principalmente, que dos outros povos eu não ouço, não. Mas da boca dos evangélicos, isso qualquer desgraça que acontece, ou na vida dele, ou na vida da humanidade, é Jesus que está voltando. Eles associam a volta de Cristo sempre a catástrofes, a coisas ruins, nunca a coisas boas, né? Nunca as coisas boas. Então, na primeira aulinha, nós falamos da importância de se aplicar algumas perguntinhas quando nós estudamos um texto. Por que há tanto engano em certos temas bíblicos? Aliás, em quase todos, há muito engano. Porque a pessoa que dirige um grupo não aplica essas perguntinhas, isso quer dizer, não faz uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto, e os que são liderados também não examinam. Ninguém lê Bíblia, ninguém lê esse livro. Esse livro é colocado lá na estante como um amuleto, mas não se estuda, não se compara, não se questiona nada que se ouve desse livro. Eu mesmo, gente, desde que nasci no meio evangélico, sempre ouvi falar, Jesus está voltando e tal, vamos passar pelo juízo final. Só que eu comecei a me questionar, Jesus está voltando? Meu pai falava isso e não viu, minha mãe não viu, os pastores que eu admirei tanto não viram essa volta. E como que é? Se todos vão passar pelo juízo final, depois que nós estivermos lá no céu, nós vamos voltar para passar por esse juízo? Eram muitas perguntas na minha cabeça, então eu comecei a questionar, fazer perguntas ao texto e, graças a Deus, obtive resposta. Ninguém fica sem resposta se aplicar as perguntas. Então, a primeira pergunta que nós falamos foi quem escreveu, e nós usamos... Isaías escreveu, Ezequiel, mas nós usamos o exemplo de Daniel, que recebeu aquela visão sobre os acontecimentos para o tempo do fim. E nesse tempo, diz assim, no 12:1, levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, povo de Daniel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve sobre a terra, tempo de angústia, tal qual aconteceu com os judeus na década de 60 a 70. Nunca houve. Procurem estudar a história dos judeus, queridos. Estudem a história dos judeus nessa época. Os judeus ficaram sem pátria até 1947, 48. Não tiveram mais pátria. Só nessa data, 1947, 48, é que o povo judeu teve Israel reconhecido como Estado novamente. E isso aconteceu lá, do ano 70 ao ano 90, a grande tribulação dos judeus. Então ele diz, haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Vejam que o anjo fala, ainda tem gente que vê um livro, né? Quando fala assim, vê um livro pequeno ou grande. O povo é igual criança, evangélico é igual criança. Tudo que ele lê, ele interpreta literalmente. E diz assim, olha, vejam que o anjo fala, o teu povo, para Daniel. Qual era o povo de Daniel? O povo judeu. Então esta é a interpretação da pergunta para quem, que nós vamos estudar hoje. Quem escreveu? Daniel, Jesus, João, Isaías, Ezequiel, todos escreveram sobre aquele tempo. Agora, para quem eles estão escrevendo? Para o povo de Israel. Daniel recebeu a visão, o anjo disse que todos os acontecimentos escatológicos viriam sobre o povo de Daniel, o povo judeu. Apesar de Daniel estar na Babilônia, mas ele recebeu aquela mensagem do anjo, e o anjo ainda marcou data, 70 semanas após a saída da Babilônia e o regresso para Jerusalém, ainda marcou data.
Então vejam, segundo, Jesus nos evangelhos, quando Jesus fala, que Jesus é o quem está falando, diz que muitos daqueles que estavam ouvindo naquele momento testemunhariam o juízo. Vocês podem conferir, tá bom? Em Mateus 16, 27 e 28, Jesus diz: muitos do que aqui estão verão isso. E em Mateus 24, 34, ele diz: não passará esta geração. Então a pergunta para quem já está sendo respondida: para o povo judeu. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Aquela grande tribulação que ele estava explicando no capítulo 24. O templo não ficaria pedra sobre pedra, ia ser derribado. Realmente isso aconteceu no ano 70, com a tomada de Vespasiano de Jerusalém. Né? Quando ele tomou Jerusalém, ele derribou o templo. Primeiro, fez tudo aquilo que o Daniel fala, que seria colocado abominação ali no lugar onde os cordeiros eram oferecidos. Nós sabemos que Vespasiano colocou um porco, que era um animal imundo, para o judeu. Então a grande abominação aconteceu. E agora não tem mais tempo para acontecer essas coisas. Já acabou. Fim do mundo já acabou. Versículo 17, o mundo da época, o mundo judeu, o Aion, o tempo judaico, o tempo dos judeus, o mundo dos judeus. Versículo 17, então os que estiverem na Judéia, tem Judéia por aqui? Não, né? Então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. No versículo 17 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: os que estiverem na Judéia. Será que todos os crentes vão ter que ir para a Judéia para fugir para o monte? Não. Essas palavras não eram para nós. A Bíblia quase toda foi escrita por judeu e para judeu. Essas palavras foram para judeus. O versículo 20 vai dizer: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Todos sabemos que o inverno para o judeu era cruciante. E o sábado? A lei proibia que o judeu quase que se mexesse no dia de sábado. Ele não podia caminhar. Os rabinos, cada um tinha suas leis, cada um tinha seu conjunto de leis, que Jesus chamou de jugo, e era chamado de jugo. E hoje é igual, cada igreja tem seu estatuto, que é mais importante do que a Bíblia para se cumprir. O crente pode deixar de cumprir a Bíblia, mas se deixar de cumprir um item do estatuto, ele é excluído daquela igreja, né? Daquele que eles chamam de igreja. Então vejam, o sábado, cada rabino tinha uma aplicação para o sábado. Um rabino dizia: olha, você pode caminhar 50 metros desde que não ande 50 quilômetros ou 50 metros, desde que não leve um peso na mão. O outro rabino já dizia: não, você pode caminhar 100 metros se for sem peso, 50 metros com peso. Então era esse jugo absurdo que os rabinos aplicavam e o povo seguia. Cada rabino tinha os seus seguidores. E Jesus chega e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por isso que Jesus fala isso. Nós temos um vídeo sobre isso. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar. Então, Jesus diz: orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, porque eles iam ficar sem poder fugir. 2 Tessalonicenses 4, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor e ele diz: depois nós, Paulo se incluindo, os que estivermos vivos. 2 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vocês vejam que Paulo cria tanto na promessa de Jesus, e ele cria tanto que seria breve, que ele cria que seria ali, com ele ainda vivo. E ele diz: portanto, nós, os que estivermos vivos, entenderam? Ele se inclui. Só que nós sabemos que Paulo não participa, não vê o juízo final sobre Jerusalém. Vocês vão ter um vídeo falando que juízo é esse. E Paulo se inclui, porque ele cria realmente, ele creu nas palavras de Jesus, de que Jesus voltaria breve e de que não passaria aquela geração. Então a certeza de Paulo na promessa de Jesus era muito forte, porque ele cria desse jeito e o faz se colocar
junto com os que estariam vivos quando Jesus voltasse. Só que Nero antecipa a morte de Paulo. Nero mata Paulo. Só João ficou vivo para receber a volta de Cristo. Ali no Apocalipse, que vem a voz de Cristo através de um anjo, falando com Paulo ali na ilha de Patmos, com João, porque Jesus tinha dito: que você importa a vocês se eu quero que ele fique vivo até que eu volte? Então Jesus realmente voltou ali no Apocalipse para dar aquela visão para João. Interessante é que hoje as pessoas dizem assim: Deus me falou, Jesus me falou. E para João, não querem acreditar que Jesus voltou e falou para ele. Querem ver Jesus novamente encarnado, com uma figura humana. Não vão ver. Jesus hoje é espírito com o Pai. Entregou a glória ao Pai. Ninguém vai ver Jesus voltar nessa terra mais. Tem gente que espera Jesus montado numa nuvem. Eu vejo às vezes os besteróis que se falam: olha, ele já está montado no cavalo branco. Só falta a ordem do Pai para ele vir. Gente, é cada besterol que se vê nesses púlpitos evangélicos. É cada pessoa que pega o título de pastor e sai pregando besterol por aí. Então, leiam a Bíblia. Estudem a Bíblia. Parem de ouvir e ficar repetindo como papagaios. Isso é feio, gente. Que horror. Ao escrever o Apocalipse, João endereça as 7 igrejas da Ásia. Tem alguma igreja da Ásia aqui? Aí outras religião lá, né? Outra denominação coloca as igrejas da Ásia como tempos que estão se cumprindo, né? Vou correr que está terminando os 11 minutos. E eu, João, vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra. Gente, isso é racional. Não tem nada de emocional aqui, não. Isso é racional. Eu, João, vosso companheiro na tribulação. Ele é nosso companheiro na tribulação, João? Não, João já passou, gente. Hoje a realidade é totalmente outra. Ao responder a pergunta para quem, já derruba a teoria de uma escatologia futurista. Meus queridos, sigamos estudando a palavra, estudando em graça, vivendo em graça, reinando com Cristo, seguros nas mãos de Deus, vivendo em graça, graça sobre graça. Vejam e revejam esse vídeo, compartilhem. Eu agradeço a mais de 700 visualizações já neste momento, porque tem as outras redes sociais também, já está chegando a 800 visualizações. Eu agradeço muito a vocês. Continuem vivendo em graça, graça sobre graça. Que Deus nos abençoe.